Olá, seja bem-vindo a mais um Theo MediaCast, mais um bate-papo gostoso, esperamos que inspirador para você que nos escuta aí. Cada semana temos um programa diferente, temos variados, tem muita coisa aí já na internet que você pode acessar, mas hoje eu tenho um convidado aqui que é a primeira vez que vem, comigo pelo menos, né? Porque algumas vezes tem visitados que voltam e é um prazer também. Mas daqui a pouquinho eu vou apresentar ele, aguarda um pouquinho aí, tem a nossa vinheta, já voltamos já. Então, como nós estávamos dizendo, o convidado especial de hoje, o pastor da Igreja Batista, eu tinha me enganado, então deixa eu falar certinho, Indianópolis, né, do bairro de Indianópolis, mas eu vou pedir que ele se apresente. Eu já conversei, sei o nome dele, estou até com o livro dele aqui na minha mão, mas eu gostaria que ele se apresentasse para nós e para você que está nos ouvindo. O assunto, eu creio que vale a pena você aguentar aí, falar sobre família. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Fernando, por essa oportunidade, os nossos amigos também, a quem cumprimentamos com a graça e a paz do Senhor. Eu sou Kleber Lima, pastor da Igreja Batista da Família em Higienópolis, agora já há algum tempinho, na divisa ali entre Higienópolis e Pacaembu, né? E eu falei Higienópolis, não, acho que falei, né? De Higienópolis, eu tinha errado, eita, tô falando. Estamos ali na Praça Charles Miller, né? De frente pro Pacaembu, que vai voltar a ser palco de grandes jogos agora, depois dessa reforma. Mas é um prazer para mim estar aqui. Temos, como o irmão já mencionou, a família como sendo a nossa paixão e trabalhamos com isso. Não apenas está no nome da igreja que nós participamos hoje, mas está sobretudo no nosso coração, e esse tem sido um chamado do Senhor, uma vocação do Senhor na nossa vida, tanto minha quanto da minha esposa, e a gente faz isso com muita alegria. É interessante, porque eu acho que nenhum pastor, o que eu entendo de alguém com vocação, pastorado, nenhum pastor pode fugir do assunto família. Exatamente. Então, assim, a gente pensa assim, não, claro, família eu trabalho com isso o tempo inteiro. Às vezes alguém tem um problema, vem perguntar para o pastor, pedir, eu vou fazer uma cerimônia de casamento, então temos um aconselhamento, aquelas coisas todas, e é isso aí que nós participamos muito. Mas o que traz, assim, essa, não é vocação, mas esse centrar a sua atenção nas questões familiares? O que em seu coração levou a desenvolver um ministério que, é claro, que também tem pregação, tem cuidado com a igreja, deve ter coisas administrativas, não é possível não ter tudo isso, mas focado na família. Por que isso tudo? Então, meu pai tinha uma expressão, meu pai, né, agora também já em saudosa memória, pastor Zacarias Ferreira Lima, ele tinha uma expressão que era a seguinte, pastor Fernando, ele dizia que a igreja como um todo deve coçar, a gente sabe bem o que é isso, né? Coçar onde está coçando no mundo. Né? E essa eu não tinha escutado, essa é boa. Então, ele repetia essa frase algumas vezes. E eu penso que, especialmente na nossa geração, onde está coçando no nosso tempo, no nosso mundo, são as questões familiares. Né? Então, ao longo da minha resposta ao Senhor, ao chamado que eu acredito que veio dele, o Senhor foi construindo na minha vida um percurso nesse sentido. Então, uma primeira formação para atender pessoas na área psicológica, né? E já naquela ocasião com foco nas questões familiares, nas demandas das famílias, mas já pensando no que seria esse projeto ministerial. Porque nos introdutórios aí conversando, fiquei sabendo disso. Primeiro você fez faculdade de psicologia, mas já ansioso para vir para a teologia, não é? Eu digo porque é verdade, eu contava os dias e quase as horas, né? Porque ainda ali no final da adolescência, quando eu fui para fazer né, entrar no curso, numa graduação, eu gostaria muitíssimo de já ter sair do colegial e ir direto para o seminário, porque meu coração pulsava nessa direção. Mas, os meus pais, de uma maneira especial, minha mãe, dizia, não, você precisa
amadurecer mais o seu chamado e ter outras alternativas, né, até profissionais, porque você não sabe como é que vai ser o futuro. Às vezes você pode ter recursos profissionais que podem ajudar você nesse sentido. Como todo adolescente gosta de questionar, né? Às vezes eu não. Não, né? Nunca. Eu fui campeão nesse ponto. Eu falava, e se eu desistir? Prontamente minha mãe dizia, se você desistir é porque nunca foi chamado. Bom, essa foi na moleira, como diz outro. Então, eu falava, tá bom, então, ok, vamos obedecer. E assim aconteceu. Então, já naquela época, né, eu imaginava já no meu coração, ainda de estudante, um acadêmico de psicologia, dizendo, eu quero trabalhar com as questões familiares. Então, já na parte clínica, e com questões de natureza familiar. E assim foi, né? Então, todo o nosso percurso caminhou nessa direção. Quando nós iniciamos a igreja em Higienópolis, também teve mais uma confirmação da parte de Deus aí nesse sentido, porque nós fizemos uma pesquisa sociológica no bairro, né? Naquela época estava nascendo o shopping Pátio Higienópolis, né? E nós pegamos uma carona na pesquisa dele, uma amiga nossa, muito querida, que trabalhava com pesquisa religiosa, também nos ajudou. Eu pedi para ela e ela fez uma fotografia, tirou uma fotografia do perfil do morador do bairro, né? E naquela ocasião, isso aí nós estamos falando de 1997, naquela ocasião ficou assim, muito claramente identificado que uma das maiores demandas do bairro, um bairro de classe média, média alta, né? Então não tinham necessidades ali de natureza material, né? Não era um bairro, por exemplo, uma região em que se você oferecesse um curso de crochê para as mulheres, oferecesse algumas outras atividades, isso poderia ser útil para aquela comunidade. Não era esse o caso ali do bairro. Mas uma grande necessidade para aquela região eram questões familiares, né? Então isso confirmou que já era um desejo meu e da minha esposa, inclusive o próprio nome, né? Igreja Batista da Família. Na verdade, nós começamos o projeto chamando de Família Batista em Higienópolis. Entendi. Mas alguns mesmo falaram, pastor, tá com cara de pizzaria, porque família tem a família Mancini, Já tem Mancini, tem família de não sei o quê. verdade. Vamos colocar Igreja Batista. Nem partiu de mim, mas do grupo que estava ali participando com a gente. Falei, vamos. Então ficou Igreja Batista da Família. Assim, para nossa satisfação, esse nome se multiplicou. Já tem igrejas no Brasil inteiro com este nome, que eu acho muito bom, porque focaliza algo que é importante para todos nós, que é a vida em família saudável, ajustada à luz da palavra de Deus, né? Tem uma disputa ideológica, não estou falando teologia, onde uma determinada corrente ideológica é acusada de querer destruir a família. E o que a gente conclui, assim, muito rasamente, com algum conhecimento, é que é necessário mudar toda a estrutura da sociedade. Então, se você acabar com a família e com as tradições familiares e as tradições cristãs familiares e tal, então seria um meio de você mudar, entre aspas, a sociedade. É uma que a gente escuta por aí. Mas, na verdade, a família que nós conhecemos, como nós conhecemos, que realmente, basicamente, é a família cristã ou judaico-cristã, porque judaico-cristã é bem do nosso jeito de ser, um homem, uma mulher, né? Um casal, apenas um homem e uma mulher, apesar dos... Nós temos alguns aí nas escrituras que desobedeceram o mandamento bíblico, que tiveram mais de uma mulher, e depois o respeito aos pais. Então, aquela base nós temos nas escrituras. E nós vemos, então, hoje, provavelmente, estou falando com um pastor, mas eu creio que na sua experiência, é que mesmo esse núcleo familiar cristão foi sendo desfigurado por diversos motivos. O divórcio, que até outro dia, eu falo outro dia porque eu tenho 67 anos, então é outro dia. Eu lembro quando foi aprovada a lei do divórcio no Brasil, aquela emenda do Carneiro, aquelas coisas todas que discutiu. Era uma coisa assim, uma pessoa que divorciava na igreja era imediatamente disciplinado. Os dois eram afastados da igreja e tudo. E hoje isso parece que não é mais muito importante. É desse tipo de demanda que você foi chamado, que você entende que existe? O que é que pega tanto, desculpa o termo, mas é isso aí, né, nas questões todas de família? Educação de filhos, sei lá. Então, na verdade, assim, pastor, de fato, a gente vive um tempo de desconstruções, né? Eu me lembro ainda lá na PUC, fazendo umas disciplinas de mestrado, que, certa ocasião, uma professora, logo ali,
tinha terminado o curso de teologia, ela disse, gente, hoje nós vamos falar sobre um negócio que está chegando aí, chamado pós-modernidade. E ela começou falando, por exemplo, de decoração. Ela falou, olha, na sua casa, quando esse tempo se consolidar, você vai perceber que o sofá vai ser de uma cor bem assim, diferente, moderna, mas junto vai estar aquele armário da vovó, e as duas coisas vão combinar uma com a outra. Você vai perceber também que as mulheres já não vão precisar combinar o sapato com a bolsa, porque as coisas vão ser meio misturadas, etc e tal. A gente fica olhando, eu jovem ali, 20 e pouquinhos anos, dizendo, mas que coisa, como é que vai ser esse negócio? Então, esse processo já chegou, né? Já chegou, hoje em dia, especialmente em alguns lugares, né, ao redor do mundo, na Europa, usa-se muito a expressão pós-verdade, pós-cristãos, e nós sabemos que o raciocínio por trás disso, alguns conceitos por trás disso, e vale a pena lembrar, por exemplo, de uma expressão dos alemães, né, no idioma alemão, que usa o Zeitgeist como um espírito de época. Né? Então, nesse espírito de época, a quebra de paradigmas é uma coisa que virou a regra e não a exceção. Bom, é esperado, então, que isso também questione as próprias relações familiares, que é basilar na vida de uma sociedade. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, isso chegaria, e já chegou. Então, a construção de uma vida a partir de uma família nuclear, como o irmão mencionou e como nós encontramos ainda nas Escrituras, ela passou a ser diretamente combatida. Pois bem, mas esse é um processo de desconstrução que a gente vê acontecendo, e essa onda que bate nas nossas portas, nessa maré alta que bate nos nossos muros familiares, ele é muito forte, ele é bastante significativo, né? Entretanto, nós não, pelo menos eu entendo assim, aqueles que conhecem a verdade em pessoa, que é Jesus, não se consideram e jamais o farão no tempo da pós-verdade. O tempo está lá, mas nós estamos aqui alicerçados na verdade e fazemos questão de... Nós somos aqueles reacionários. Exatamente. Então, subir essa maré no sentido oposto. Mas trazendo um pouco mais para aquilo que o irmão nos coloca, qual é o núcleo através do qual essa desorganização acontece, né? E que, portanto, precisa ser fortalecido dentro das nossas famílias. É exatamente, e nunca foi diferente, mas hoje isso se torna muito evidente, a questão da comunicação familiar. Entendi. Né? Porque hoje você tem outros elementos. Eu recebo pais, né? Por exemplo, falando sobre a questão de identidade sexual dos filhos. Né? Mas meu filho tem esse comportamento, minha filha tem aquele comportamento, eles tal. Então, neste aspecto, nós somos chamados, nesta nossa geração, a aprender, em alguns casos, aprender mesmo do zero, outros consolidar esse aprendizado, a dialogar com essas coisas diferentes, com esses questionamentos, né? Eu tenho um filho, por exemplo, de 21 anos, né? Que está no último semestre agora de publicidade, e às vezes ele vem me fazer perguntas, e eu digo, filho do céu, o pai não sabe responder essa pergunta, você me dá um tempinho para eu poder refletir, né? Um professor faz uma pergunta, alguém, ou ele leu em alguma coisa, ele lê muito, e ele fala, mas pai, como é que é isso aqui? Como é que você me explica isso à luz da Bíblia? Eu, muitas vezes, preciso humildemente falar para ele, filho, o pai não sabe te responder isso, eu preciso pensar, refletir e estudar para te dar uma resposta consistente. Então, essa porta de diálogo precisa estar aberta. Já não funciona mais como funcionou, quem sabe, para os nossos avós, para os nossos pais, inclusive, dizer, filho, isso aqui é assim e pronto, você precisa aceitar esse pacote fechado. Esta geração agora já não se adequa a essa resposta que já vem prontinha, né? E você precisa aceitar porque o pai está falando. O pai continua sendo autoridade, o pai continua tendo uma palavra que para eles faz diferença, mas eles querem um pouco mais. Essa geração quer um pouco mais. Então, do ponto de vista da funcionalidade familiar, né? A questão da qualidade da comunicação é esse motor que faz essa máquina girar. Mas isso tem a ver com questão de autoridade, porque nós cremos que existe uma ordem de autoridade. Eu creio que um cristão
bíblico, né? Porque hoje em dia falar que é cristão é uma coisa meio complicada, né? Sim. Porque cristão tem de tudo quanto é coisa, evangélico tem tudo, é difícil de uma definição, né? Mas, enfim... Mas tem um cristão não praticante, né? Ou evangélico não praticante. É uma coisa... Tá difícil, né? Pior que as pessoas nos colocam todos num tacho só e misturam e acham que tudo é a mesma coisa, né? Então, enfim. Mas essa questão de autoridade, que facilmente é confundido com tal de autoritarismo, mas eu falei um tal, não desprezando. Existe autoritarismo mesmo. Não é que eu não acredito que exista autoritarismo. Mas nós conhecemos que a Bíblia diz para nós que toda autoridade vem do Senhor, parte de Deus. Isso. E muito da rebelião da humanidade, desde o Éden, é exatamente dizer para Deus, aqui não, Senhor, aqui o Senhor não manda, aqui não, eu resolvo, deixa eu... né? Então, se aproveita disso. E dentro da família, tem pais hoje que parece que tem vergonha de falar que uma coisa deve ser assim ou deve ser assada. Aquela história que já virou até quase anedota a gente falar assim, filhinho, o que você quer comer? Filhinho, onde você quer sentar? Filhinho, e a gente fala, não tem que falar filhinho, então o pai tem que pôr o prato lá e falar, agora come aí e tal, né? Então, como é que trabalha isso? Porque para muitos dos nossos jovens, que já não são tão crianças mais, na faixa dos 30 anos, 30 e poucos anos, eles questionam essa questão de uma autoridade, mas dentro da família cristã não há como fugir dessa questão, né? Eu não vejo necessidade nenhuma de voltar nos tempos em que você não ia para a sala enquanto o pai estava conversando com os amigos, ficava todo mundo na cozinha, não é isso que eu estou defendendo, mas precisa estabelecer de novo princípios, né? E é claro que imagino que você siga o caminho das Escrituras como o padrão. Exatamente. Tem que ser, né? Eu me lembro, assim que eu passei no curso de psicologia, pastor, meu pai foi lá no escritorinho dele, olhou assim nas mesas e pegou um livro verde, uma apostila com aspiral, inclusive, pegou e disse, filho, isso aqui é para você. Era um livro chamado Conflitos da Vida, de Larry Coy. Ah, eu lembro disso. Tinha o curso lá da Palavra da Vida. Tinha, exatamente. Conflitos da Vida, de Larry Coy. Lembro. Aquele livro me acompanhou e ainda, né, até hoje eu me lembro. Tanto que eu vou citar uma frase do Larry Coy. Assim, junto que a minha Bíblia e aquele livretinho verde, aquela apostila verde do Larry Coy. Pois bem, mas quando ele trata da questão da autoridade ali, ele nos lembra uma verdade que é bíblica, né, de que Deus se revela no mundo através da sua autoridade, né? Tanto que no céu, né, foi exatamente a partir deste questionamento da autoridade por parte de Lúcifer que as coisas se desdobraram e a rebelião então se estabeleceu no coração humano. Pois bem, dito isso, este é um princípio, e eu gosto de me lembrar que ele é como se fosse a espinha dorsal. Se você tirar a espinha dorsal de qualquer ser humano, você tirar o esqueleto, nós vamos virar um balde de pelancas. Não tem como. Então, a espinha dorsal dos relacionamentos, primeiro da própria revelação de Deus para conosco, mas das nossas relações interpessoais, isso inclui a família, passa pela questão da autoridade, inevitavelmente. Você vai no mundo animal, tem ali a autoridade estabelecida, né? As coisas acontecem dentro de uma ordem. Pois bem, agora, o princípio da autoridade, ele é importantíssimo a gente lembrar disso, um mecanismo de proteção. Sim. De proteção para o ser humano. Então, os limites, quando um pai diz para o filho, esta avenida aqui, 23 de maio de São Paulo, você não pode atravessar como se fosse a travessinha lá da rua onde a sua avó mora. Isso aqui você precisa atravessar com cuidado e tal. Esse pai está exercendo ali a sua autoridade, mas pensando na proteção daquela criança. Se ela diz, eu não quero saber, eu atravesso do jeito que eu quero, aquela criança vai se colocar, aquele adolescente, aquela pessoa, vai se colocar numa posição de vulnerabilidade. A gente encontra essa verdade de Gênesis a Apocalipse, o nosso pai dizendo, olha, ouça as minhas palavras, você vai viver melhor, né? Você vai viver melhor. Da mesma forma o pai. Agora, é claro que a abordagem hoje, enquanto os nossos avós diziam, estavam lá conversando na sala, recebendo visitas, né? E uma criança queria perguntar, não, criança agora não fala, vai lá para fora que depois o pai fala com você.
Quando não era pelos olhos. Quando né? não era pelos olhos. Aquela olhadinha, a criança já pegava sua viola, já pegava a sua viola e saía. Por quê? Era reconhecido naquela ocasião que criança não se mete em assunto de adulto, que criança não faz pergunta que não sei o quê, que criança, etc. Não interrompe a conversa. Não interrompe a conversa. Isso estava posto para aquela geração e ok por isso. A nossa geração já não aceita dessa forma. Então, você fala, mas está errado. Não. Veja, a maneira de a gente volta na comunicação, a maneira de eu me comunicar com os meus filhos ou com essa geração, uma geração que tem acesso a muita informação, eles vão fazer perguntas, né? Vão fazer perguntas, eu me lembro de uma delas há alguns anos, meu filho falou, pai, da Bíblia está dizendo não matarás. Tá, ok, filho, é verdade. Tá, mas mandou matar na guerra. Então, ele quer saber, ele não está nem questionando, Sim. mas ele quer entender. Tá. Então, claro, e eu espero que ele venha me perguntar de fato, porque exercendo a autoridade na vida dele, eu posso, então, dar para ele parâmetros para uma decisão dele, para uma escolha dele. Agora, o autoritarismo é exatamente uma deformidade do princípio, né? Então, o autoritarismo, ele realmente é um problema. Aquele que mostra o cinturão do cinto e fala assim, senão você vai levar uma surra. Né? Cala sua boca, porque aqui quem manda sou eu, sabe? Eu bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu, isso quase sempre vai revelar autoritarismo, que é uma deformidade. Quando isso acontece, quando o autoritarismo toma lugar da autoridade, o coração se fecha. Mas isso você entende? Eu entendo assim, né? Que você demonstra isso na família, os privilégios da família desde que nasceu. Isso. Então, não é uma coisa quando chega lá na adolescência que você vai enfrentar isso e falar, agora, a partir de hoje, quem manda aqui sou eu. Se desde da infância, pequeno, no colo, outras coisas, você vai conduzindo, não é espancando, eu não estou falando de espancamento, eu estou falando de educando, falando, mostrando, espera, ou sei lá, enfim, desde pequeno, porque educar dá trabalho. Eu creio que esse é o grande problema hoje. As pessoas não querem ter trabalho. Isso. Então pega o filho, põe lá na babá, ele vai lá e põe lá na natação, ele vai lá, põe no curso de inglês, ele vai lá, põe não sei o quê. Isso. E a família mesmo, agora a Bíblia trata, fala para nós como deve ser. Eu sei que tem exemplos, por exemplo, Isaac. Os filhos dele, mas está escrito na Bíblia. Isaac gostava de Esaú, porque gostava da carne da caça. Já a Rebeca gostava do Jacó. Então, você imagina que já não era uma família muito dentro do que nós achamos que devia ser uma coisa equilibrada, né? Aliás, a Bíblia é cheia desses exemplos maus e bons, né? Os maus para nos ensinar também como nós não devemos fazer. Mas tem que trabalhar em cima disso. Você escreveu um livro que está aqui na minha mão, você trouxe... Esse livro Felicidade para Dois, está aqui, de quem quiser ver. Você que está nos escutando só na rádio, depois nós colocamos na internet, fica colocado lá a capa do livro também para você acompanhar e ver um pouquinho da editora da Rádio Transmundial, RTM, Rádio Transmundial. Você trata desse tipo de coisa exatamente aqui no livro também, ou você aqui está dando um outro foco? Então, esse livro, os capítulos dele resultam da minha própria experiência clínica de atendimento a famílias, né, pessoas e famílias. E, na verdade, eu fiz uma lista das questões que apareciam mais no consultório, né? Aquilo se transformou num texto, numa apostila que a gente, primeiramente, ministrou ali na própria igreja para os casais e depois evoluiu, claro, né, um pouco mais elaborado para um texto que a gente tem hoje para esse texto. Então, são as questões. E eu trato dessa questão, por exemplo, da autoridade exercitada no relacionamento conjugal, né? Relacionamento conjugal. Por exemplo, eu gosto de me lembrar e de mencionar isso, né? Que a esposa, ela não deve obediência ao seu marido. Ela é submissa ao seu marido. Obediência, os filhos devem aos pais. Mas por quê? Eu não vou chegar para minha esposa e falar quem manda aqui sou eu e nós vamos comprar esse carro você querendo ou não, nós vamos vender a nossa casa você querendo ou não. Se você fala isso, já o seu casamento está péssimo. Exatamente. Né? Agora, o que nós temos? O que a esposa e o marido, né? Na verdade, é uma submissão mútua que envolve o aspecto
da autoridade, o princípio está posto ali, né? Mas eles têm, então, a liberdade. A esposa, em alguns momentos, vai dizer: meu amor, eu acho que você está fazendo um péssimo negócio, eu não recomendo que você faça por isso, por isso, por isso. Entretanto, se nós chegarmos a um ponto em que vai prevalecer apenas uma opinião... Se deu empate, você tem um voto de Minerva, mas eu quero fazer as minhas ressalvas, né? E quero dizer que eu acho que... Eu já tive exemplo, sabe, pastor, de casais cujo marido depois, e eu sempre digo para as esposas, por mais que a sua linguinha coce, não diga depois eu te falei, tá? É bem feito, não Mas, te disse. Em geral, assim, depois das vezes do caldo entornar, o marido chega a falar: amor, você estava certo, eu não deveria ter alugado esse apartamento, ou não deveria ter feito isso. Então, por mais que a palavra venha na própria boca, quase que um refluxo ali, dizendo: eu falei, você não me ouve. Eu acho que para esses momentos vale a pena a esposa sábia dizer algo do tipo: meu amor, eu fico feliz que você tenha aprendido, né? É uma lição, mas nós temos mais tanto para caminharmos juntos. Eu acho que é importante você levar isso para frente. Vamos ver o que vamos fazer juntos para resolver isso. Vamos fazer juntos. Da próxima vez, vamos orar mais, vamos pensar mais. Eu acho que isso não é legal. Mas vamos virar essa página e vamos para a próxima. É nesse sentido que o princípio da autoridade está colocado, e ele é usado de uma maneira saudável dentro da relação familiar, começando com o casamento. Porque se o filho e a filha, né, estão ali vendo o pai é um teimoso, a mãe não quer de jeito nenhum que ele faça isso, ou a mãe colocou na cabeça, o pai não quer. A gente ouve isso muitas vezes. Então, os filhos estão olhando e vão reproduzir inevitavelmente essas questões aqui no andar de baixo, né, na relação familiar, que envolve os filhos em relação aos pais, e provavelmente isso volta depois contra esses pais, né, mesmo na questão da obediência aos filhos, né, dos filhos em relação a eles, né? Porque a família é essencial, é claro, nós sabemos disso. E algumas vezes eu fico loucubrando, assim, teologicamente falando, para mim mesmo, né? Algumas coisas que as pessoas às vezes querem hoje dobrar no mundo hoje, com respeito a diversas coisas, que a queda trouxe consequências variadas. Por exemplo, quando Deus criou o homem, criou a mulher para ser sua companheira, auxiliar, como diz as Escrituras, e os dois caminham juntos, não é? Um homem e uma mulher. Eu creio que se nós não tivéssemos na queda, continuaria sendo um homem para cada mulher no mundo. Isso. Hoje nós já temos um desequilíbrio enorme, né? Então nós temos mais mulheres do que homens. Então aquele padrão lá originário de que a mulher ia ser a companheira, a auxiliadora, ou seja, como diz, cada panela tinha sua tampa, né? Hoje em dia não se aplica isso por causa, acredito, de todo o que desequilíbrio trazido por causa do pecado e tudo mais. Família, Deus chega para Abraão e fala: você vai ser pai de grande família, tá. E aí Abraão vai ficando velho, Dona Sara ficando velha também, os dois ficando velhos, aquela conversa e tal. Aí Dona Sara quer dar uma mãozinha para Deus, e o marido aceita, né? Então, aqui a minha escrava e tal, então que ela tem um filho e vai ser como meu filho. E desanda toda aquela história toda que nós já conhecemos. Desobediência aos padrões bíblicos. Isso. Deus aparece de novo a Abraão e fala: não, é filho seu mesmo, vai ser um filho com a Sara, é isso mesmo, eu falei que vai ser assim. Mas eu já estou com 90 anos, 90 e tantos anos, está passando o tempo aqui, como é que faz? Então, a confiança em Deus é algo que é necessário entender os padrões bíblicos, né? E nós temos pessoas de diversos níveis na igreja, nossas ovelhas. Exatamente. Pessoas com a vida piedosa, mas pessoas com menos vida piedosa, com algumas referências, ainda crianças na fé. Aí você tem uma tarefa enorme para trabalhar com família em diversos padrões, não é? Exatamente. Então, essas questões todas, né, que são a base, né, inclusive, da igreja. Eu gosto muito de lembrar do que o pastor Ari Veloso, hoje também saudoso, foi pastor da igreja do Batista do Morumbi. Conheci também. Ele repetia uma frase muitas vezes. Ele dizia o seguinte: uma igreja é forte na medida em que as suas famílias são fortes, né? E é uma grande verdade isso, porque é nesse trabalho de consolidação da família, dando essa família. E aqui é importante abrir um parêntese, né, pastor, e dizer o seguinte: nós jamais alcançaremos a perfeição. Né? Nesse sentido, nós somos imperfeitos que amam a perfeição, né? Mas se nós cairmos nesta armadilha de esconder os nossos erros, porque
queremos ser esses perfeitos, né? Que efetivamente não existem, né? Algumas vezes minha esposa e eu, a gente conversando, eu digo, amor, como diz o velho ditado, né? De perto ninguém é normal. A mesma coisa a gente pode falar para toda a família, seja a família de pastor, seja a família de líder, de ministro, de diácono, de presbítero, do que for. Todos nós temos as nossas falhas. Mas, na medida em que, cientes dessas falhas, cada um de nós busca esse aprimoramento, né, a partir desse alicerce que é o alicerce familiar, as igrejas vão naturalmente se consolidar, se firmar, né? É muito importante. Inclusive, esse compartilhamento familiar, porque às vezes você tem uma família que chega muito desorganizada, né, no seio da igreja. Então, por exemplo, o papai já não está em casa, por exemplo, né? Então, ele diz, mas as famílias, elas daqui da igreja são tudo perfeitinhas, porque todo mundo... Não. A igreja, essa família precisa ser amorosa o suficiente para pegar esse menino que não tem o pai em casa, ou que não tem a mãe, né? Hoje também isso tem sido comum. Puxa para sua casa, chama para comer uma pizza, deixa que esse garoto, às vezes seja influenciado positivamente, às vezes uma pequena viagem, ou quem sabe até grande, deixa que ele vivencie isso, né? Para que ele tenha no coração esse despertamento, de dizer, eu quero ser assim também, e aí ele aprenda. Quem sabe com esse papai, que não é o papai dele especialmente, ele veja uma abertura para ele compartilhar, ele está começando a namorar, ele quer conversar com alguém, com esse papai. Então, famílias que são emprestadas, que na verdade é um processo de doação, né? Que compartilham, que têm essa sensibilidade de ver aquela família que está ainda se debatendo em meio a tantas disfuncionalidades, mas eles têm o amor, o cuidado de trazer para perto, para influenciar, para que aquela família se torne uma família saudável, com todas as demandas dela, com todas as dificuldades, né? E para que ela cresça. Então, nesse sentido, as igrejas devem ter esse cuidado. Falou, irmãos, sejamos generosos com outras famílias. Às vezes a família chega, né, pastor, você sabe disso, chega para a dinâmica, mas ele chega com tanto problema, com tanta dificuldade. Isso vem também para a igreja, sabe? Sim. Porque aquela criança é mal criada na classinha, né? Aquele adolescente xinga a professora na hora que ela está falando, todo mundo está prestando atenção, ele está fazendo uma coisa errada. Chuta a canela do pastor, coisas desse tipo. Então, você vai falar, não, nós não queremos as pessoas. Não, queremos. Jesus veio exatamente para isso. Então, esse abraço familiar que traz, né, para a dinâmica familiar e que aprende. Quantos exemplos, tenho certeza que o irmão tem, né, esses exemplos. Em qualquer classe, qualquer igreja, sim, qualquer cidade. Claro que sempre tem algumas nuances. Aqui, o título do seu livro é Felicidade para Dois. Acontece de chegar alguém procurando, seja no escritório, no consultório, seja como for, e a pessoa está infeliz, mas o outro está feliz, está satisfeito, ou não se percebe disso? Sim. Porque às vezes chega um casal já. Uma vez uma pessoa me procurou e eu não conhecia, não era membro da minha igreja, e alguém falou, não, ele é neto do reverendo fulano de tal, então de um pastor, filho de tal, não sei o quê, ele foi criado nos princípios, a família é conhecida, uma família conhecida dentro da nossa denominação, tal. Eu falei, bom, o que será que ele quer? Mas se está me procurando, deve ser problema de casamento. Quem vai me procurar assim, né? Então, ele chegou lá, entrou e falou assim, então, pastor, eu vim aqui porque é o seguinte, minha esposa está querendo divorciar de mim. Mas, antes de tudo, eu não vim aqui falar mal da minha esposa, porque é o seguinte, eu nunca esqueci essa frase. Se eu fosse casado comigo mesmo, eu já tinha divorciado. Falei, bom, então aqui já está bom para começar a conversa. Se você reconhece que o problema está em você, não, se eu fosse casado comigo mesmo, eu já tinha divorciado. Mas é comum chegar nas pessoas assim, olha, eu não estou feliz, não estou satisfeito, uma coisa não está, né? Um lado só, e você vai conversar com o outro lado fala, não sei do que está falando. Acontece isso. É muito comum, pastor. Nós temos na Bíblia, por exemplo, um casal que era um casal diferente, não serve muito para o nosso parâmetro agora aqui, mas alguma coisa a gente pode extrair como exemplo. Que é Eucana, que era casado com duas mulheres, né? Sim, verdade. Então, já está desobedecendo, porque o exército falou que era para ter uma mulher só. Para ter uma só, mas tal o seu Eucana lá tinha duas. E a outra provocava a Ana, né? Então,
ela estava chorando. Talvez se a gente pudesse entrevistar aqui o Cana, ele dizer, não, ela quer ter filho, mas eu não posso fazer nada, porque ela tem aí esse problema, né, é estéril e tal, mas eu procuro dar tudo que ela quer, ela pede. Inclusive ele diz, eu sou para você melhor do que... Eu amo mais você do que a outra, né? E eu sou melhor do que 10 filhos, mas ela estava infeliz. O coração dela estava angustiado. Quando ela vai falar, né, com Eli, ela fala, eu sou aquela mulher amargurada. Amargurada. Né? Então ela tinha aquele descontentamento no coração, né? No caso dela, porque né, nunca tinha gerado filhos, etc. e tal. Mas há outras pessoas que têm outras amarguras, né? Outras amarguras. E o marido está dizendo assim, não, para mim está tudo ok. Posso citar, por exemplo, um caso em que uma mulher dizia, pastor, meu marido tem uma relação com o dinheiro tão complicada que se eu falar, eu preciso ir na padaria, ele conta ali o dinheiro. Quanto que custa um pãozinho? Custa R$1,50? Então você pega aqui, nós somos em 4, você leva R$6. Então, se eu quiser fazer uma unha, eu não posso, eu tenho que, sabe, tudo tem que ser num rigor e absolutamente debaixo do controle dele. Eu fui conversar com ele, ele dizia, não, ela não tá faltando nada em casa, viu, pastor? Não deixa faltar nada, tem o queijo na geladeira. Ela faz a unha e tal, e tarará, tarará. É a única coisa que eu gosto de controlar. Não, aquela balança estava descontrolada. Sim. Aquela balança estava descontrolada. Para ele estava tudo certo, mas para ela gerava amargura, que ela dizia, não, eu estou debaixo de uma dominação, né, que é muito ruim. Então, há muitos casos, sim, às vezes é o inverso, né? É o inverso, questão sexual, por exemplo, para um tá tudo certo, para outro tá muito mal. Então, e outras questões que quase sempre, como a gente falou no início, volta pela baixa qualidade da comunicação conjugal. Porque há coisas que a Bíblia não explicita. Tá. Não tem, por exemplo, namoro, nós falamos de namoro. Como pastor, então vou lá falar para a mocidade sobre namoro. Qual a base bíblica do namoro? Onde que está a paquera, o namoro? Onde tem base bíblica para eu falar sobre namoro à luz das Escrituras, que são a nossa única regra de fé e prática? Então, assim, você dá uma olhadinha, sorrisinho, se ela responder com um sorrisinho, então, segundo passo você faz assim e tal, e daí você, homem, tem que pedir namoro, e aí vai lá, não sei o quê, quanto tempo, segurar a mão. Não existe, não tem, você não tem um padrão bíblico para isso, mas tem um padrão bíblico. É gozado esse paradoxo. Isso. Existe um padrão bíblico, mas não existe um padrão bíblico. Você não vai encontrar um manual de namoro aqui. Isso. Agora, que você não deve estar em julgo desigual, então que o namoro seja um período para você conhecer a pessoa, seja ele de 5 meses, 1 ano ou 20 anos. Eu não vou entrar nesse aspecto, não tem padrão bíblico sobre isso. Né? Mas você precisa conhecer para ver se a pessoa é temora, para nós crentes, você já tem mente a Deus e tudo mais. É complicado, porque tem áreas que você vai aconselhar e o que você vai... Por exemplo, você acabou de falar, contar o dinheiro. Tá certo, eu acho isso um absurdo, acho falta de amor, de consideração e tal. Mas não tem também nada na Bíblia que fala nem que o homem tem que contar os centavos e dar para não precisar ter troco. Ou dar a senha do cartão. Eu já conheci pessoas que enviuvaram e eu fui conversar, mulheres especialmente, no caso as duas eram mulheres, o marido não dava nem a senha do banco para ela. Ela não sabia mexer no caixa eletrônico. Não faltava nada. Não eram milionários, mas tinham boas condições de vida. Não faltava nada. Mas não sabia como mexer, naquela época, né? Hoje em dia ainda é caixa eletrônica, muito aplicativo. Não sabia nada. Então, afinal, somos uma só carne ou não somos? Né? Eu lembro também do Jaime Kemp falando do divórcio, que como você tirar 2 folhas coladas, você já escutou essa frase, né? E tira, por mais que você tire com cuidado, não adianta, as 2 folhas nunca serão como eram antes. Exatamente. Então, se é esse lado, vamos voltar a fazer aquele figura ou conversa, ao contrário. Então, se nós estamos juntos, não é possível que eu não seja sensível que a minha esposa está sofrendo, ou que ela seja insensível ao ponto de não perceber que eu estou sofrendo, por algum motivo qualquer que seja. Né? É complicado isso, né? É muito complicado. Então, a intimidade,
em todos os seus aspectos, né? E aí especialmente colocando essa lente sobre a intimidade conjugal, né? Sobre essa convivência profunda, né? Que não é só questão sexual. Ah, Nós estamos não, falando de... não. Faz parte, mas não... Exatamente, né? Eu gosto de me referir à intimidade. Isso vale, é um conceito que vale no nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conjugal, a intimidade entre pais e filhos, como troca de experiências profundas, né? Intimidade é a troca de experiências profundas. Entendi. Então, falando sobre o casamento, né? Essa troca de intimidade, dá para perceber que muitos casamentos não aprofundaram, né? A sua relação. Então, esse casal aderiu um ao outro, mas a relação não se aprofundou. Então, um casamento, por exemplo, em que não é capaz de perceber, e claro, sempre você vai ter um mais desligado do que o outro. Você está falando do Rio Negro e o Rio Solimões. Sempre você vai ter um mais desligadinho, quase sempre é o marido que é mais desligadinho, quase sempre é a mulher, e há razões para isso, mas, mesmo que seja o contrário, o casal precisa, sabe? Hoje, conversando com um casal, inclusive até hoje, a internet nos permite isso, né? Atender uma pessoa de um outro país, ela me mostrou a janela assim, nevando e tal, e a gente com esse calorão todo aqui, nesse tempo, né? Que nós estamos agora. Eu disse, vocês precisam, sabe? E eles estão no outro país lá, eu falei, vão naquele lugar, num lugar que eu conheço, falei, procurem um lugar X, né? Dei uma sugestão para eles. Pega uma mãozinha um do outro. Pega a mãozinha um do outro num chá quente lá tomando enquanto a neve cai lá fora. E conversa com sinceridade. Fala, meu amor, o que tá pegando? Ou o que não está pegando. Ou o que não está pegando, né? O que não está pegando? O que está acontecendo? Essa semana a gente não conseguiu conversar, ou já faz algumas semanas, ou já faz alguns meses que a gente não tem um tempo assim. Mas eu noto que você está angustiado. O que está acontecendo? Às vezes você só precisa de uma pergunta como essa para ter horas de conversa, né? Horas de conversa. E saber ouvir, né, pastor? Porque muitas vezes você faz essa pergunta, então, eu fiz uma pergunta, sabe, pastor, com tanto amor no coração, mas a pessoa começou a me ofender, começou a me dizer que a culpa era minha. Aprenda a ouvir. Deixa ele falar. Deixa ela falar. Organize os seus pensamentos, não para se defender, mas pensando nessa convergência conjugal. Por quê? Porque isso ajuda no processo de aprofundamento desse relacionamento. Então, a questão de ter de cultivar intimidade é uma árvore que precisa de ser cuidada, né? Uma plantinha que precisa ser... A existência inteira, não é só alguns anos. A existência inteira, né? A existência inteira. Então, essa é uma questão que é absolutamente fundamental. Então, pensando na indiferença, que às vezes nem é intencional. Não, essa fala bobagem, deixa ela... Não. Não é que o marido não quer dar atenção para a esposa, né? Ele gira numa outra rotação dela. Mas essa indiferença, né? Ela, além de ser nociva, abre portas para tantos pecados, inclusive, né, que a gente conhece. Deixa vulnerável. Não deixa a pessoa vulnerável, mas para além disso, ela às vezes é somente, entre aspas, uma comunicação que não está sendo cultivada. Então, aquele casal que precisa sair de mãozinha dada, vai lá na padaria, nós estamos tão sem dinheiro, gente, vai na padaria, um sorvete custa R$5, cada um chupa metade do sorvete, né? E pronto, e fala, amor, você não tá legal, me fala o que está acontecendo. Essa é uma perguntinha básica, né? Que você vai... Por quê? Onde é que está aí o segredinho? Está na questão das angústias, né? Os pontos de angústia daquela pessoa que eu quero amar. Eu quero amar a minha esposa, né? Eu desejo, isso é um projeto para a minha vida, eu desejo amar. A esposa deve dizer, eu quero amar meu marido. Ele é complicado, ele é chato, tem hora que eu não entendo, mas eu quero amar essa pessoa. Tem alguma coisa a ver com obediência também? Quando você fala com um casal? Porque um crente, ele deve obediência a Deus. Isso. E há princípios que Deus dá para nós. Aquela famosa frase que é descontextualizada ou não, de que o amor é eterno, que seja eterno enquanto dure, né? Aquelas coisas. E eu falo que... lembro de um professor no seminário falando que Deus mandou nós amarmos uns aos outros. Ele não sugeriu. Isso, é boa. Ele disse,
De boa, cara. Melhor se amar, e as pessoas que não são cristãs falam bem do cristianismo, porque o legado de Jesus foi que nós precisamos aprender, porque a gente precisa amar as pessoas, então ame mais, perdoe mais, mas não entende que é uma ordem de Deus. Quando você está falando para um casal, que os dois têm, porque eu deixo a Bíblia aqui do lado, porque eu era co-host, tinha um outro que era o titular, que eu não era o titular. E eu sempre dizia, eu gosto de aprendi com um professor de física, que tudo depende da referência. Então, se eu tenho uma referência, que é o manual do psicólogo doutor tal, e a referência que é do pastor fulano e tal, e tem a Bíblia, e são coisas diferentes, isso não tá muito legal. Eu tenho que... Eu creio que a Bíblia é minha referência. Isso. Então, há coisas que são de obediência. Eu tenho uma pessoa conhecida que ele separou da esposa. Ele disse que ele que cometeu erros, tal. Eu não sei o caso, ele não contou, não era meu ver, nada. Mas ele falou, ele separaram, ele nunca mais quis casar, porque ele fala, eu tinha um compromisso, ela está viva, então eu tenho compromisso com ela. Eu acho interessante isso. Deve ser difícil viver isso, difícil. Mas ele vive isso. Nunca mais. É uma pessoa bem apessoada, uma pessoa de bons relacionamentos e tal, mas ele disse, não, eu fiz meu casamento e se não deu certo e eu tenho culpa nisso, não sei que tipo de culpa, eu também não vou casar mais e pronto. E aí fechou a sua questão familiar, né? E de relacionamentos também, que eu saiba, né? Até onde eu sei, né? De relacionamentos com mulheres também, mas tem relacionamento com seus filhos e tal, fruto do casamento. Também há um toque de, olha, mas veja, Deus está determinando. Deus determina que você seja fiel à mulher da tua mocidade. Deus está mandando que você seja responsável. Deus está determinando isso tudo. Não pode deixar de falar disso, não é mesmo? Como é que você trabalha isso em cima, assim, com um casal, questão de autoridade de Deus, de fazer a vontade de Deus, de compromisso com o Senhor? Então, esse é o ponto, né? A gente falou da espinha dorsal, né? A espinha dorsal é exatamente essa, porque a nossa referência maior é o nosso Deus, né? É por ele que a gente vive, através dele que a gente vive, né? E a recomendação dele, ou as recomendações, as ordens dele são efetivamente para serem praticadas, né? Ainda que isso me coloque numa posição de profundo desconforto, né? Muito bom. Muito desconforto. Então, boa colocação. Quando a Bíblia fala do perdão, gente, não é uma opção. O perdão é uma ordem. Você precisa perdoar para o seu bem. Para o seu bem. É uma coisa, não, eu não quero, tal, eu não gosto, eu não sei. É para o seu bem, é uma ordem. Então, me coloca numa posição de desconforto, né? E eu, às vezes, vou precisar ter uma... E eu gosto de dizer assim, nosso Deus é um Deus gentil, né? Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né? Elias, por exemplo, estava assim, agoniado, chateado com tudo que tinha acontecido dele. Deus colocou ele para dormir 40 dias. Falou, tá, dorme um pouco. Dorme um pouco. Nosso Deus é Deus gentil. Vinha a comida delivery para ele ali, né? Os corvos, né? Os primeiros casos de entrega. Os iFoods da vida. Os primeiros casos de entrega na Bíblia, né? De comida, vinha lá, não precisa pagar, está pago. E ele, então... Mas Deus falou, ok, então, dormiu, descansou, tal. Agora levanta e vai andar e eu quero que você vai ungir o rei lá, né? Vai ungir Jeú. Então, Deus distribuiu, ele estava muito tenso, Deus distribuiu aquele processo todo de reconstrução em algumas etapas, né? E uma delas foi essa, deixa ele descansar um pouquinho. Então, ok, você tem um tempinho para descansar? Você quer? Precisa? Tá, preciso porque eu estou chateado, tal. Ok, mas a gente não vai fugir da recomendação, a recomendação está ali. Então, você pode estar com o coração tão embaralhado, tão chateado, tão tudo, mas, por exemplo, a gente está falando disso, o perdão não é uma alternativa. Porque amar não é uma opção, é uma ordem. Amem-se, né? Ama o Senhor, todas as coisas. Amem as pessoas, ame a si mesmo, né? E eu não entendo de forma alguma esse ame a si mesmo como se coloque acima de outro, ame, mas não sei o que não. Mas o amor próprio, ele está muito ligado à gratidão,
muito ligado à gratidão, aquilo que você é, a maneira como Deus criou você, e você ama o que Deus fez, inclusive ama a si mesmo, porque Deus fez você. Isso tem a ver com, como eu disse, com a questão da gratidão. Mas é uma ordem, não é uma alternativa. Né? E isso precisa ser colocado. Assim, a melhor ideia para mim, sabe, pastor, de amor, é que o amor, e eu menciono isso no livro, o amor, ele não é o propósito final da nossa vida, nem mesmo da nossa vida conjugal. O amor, ele é o caminho, ele é a estrada através da qual eu ando para chegar no objetivo, para chegar no propósito. Por exemplo, eu não casei com a minha esposa, Vânia, vamos fazer 29 anos agora de casado. Beleza. Não me casei com ela para amá-la. É claro que eu aprendo a amá-la a cada dia, né? Me empenho neste amor a cada dia, ou seja, eu ando, Bíblia diz, andem em amor, né? Então, é uma caminhada em que eu vou aprendendo a amar, mas tem um propósito lá diante de mim para o qual eu caminho, que é o propósito da mútua complementação. Esse é o objetivo do casamento, né? Com isso muitos falham na questão do casamento. Não, acabou o amor, né? Não, mas peraí, como assim? A estrada continua, não tem essa de que acabou o amor. Porque esse amor, ele vai desembocar, essa estrada vai desembocar em algo muito maior, que é a mútua complementação, né? Lá atrás, quando o Senhor estabelece a mensagem mais curta de um casamento, foi a mensagem de Deus, né? Serão os dois uma só carne. Pronto, os dois. Acabou. Aquela conexão, esse é o propósito. Como é que você chega lá? Amando, né? Então, para chegar lá, você precisa caminhar. Tem hora que você vai precisar cansar, vai precisar descansar, porque você cansou, vai, encosta um pouquinho, descansa, toma uma água e vamos embora. E vamos andando. Então, essa é a trilha pela qual eu preciso seguir para poder chegar lá no ponto em que eu me propus, né, ao me casar com alguém. Né? Muito bom. Muito bom. Pastor, nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui, desse momento especial, mas eu gostaria de continuar a conversar sobre isso. E nós dois temos o privilégio de fazer parte de famílias cristãs, que não eram perfeitas, tenho certeza, né? Nenhuma família cristã é perfeita, mas minha experiência são pais tementes a Deus e isso era muito bom para mim, né? Com todas as dificuldades normais. E nós dois também somos filhos de pastor, né? Ainda tem mais essa característica especial na nossa família. Precisamos continuar conversando sobre essa questão da família. Do livro, você gostaria de deixar mais alguma coisa? Como é que nós acessamos esse livro? Entramos lá no site da Rádio Transmundial e compra-se por lá, se quiser adquirir. A Rádio Transmundial tem uma loja, né, que é acessível, né? Você pode, hoje em dia, enfim, é bem simples esse processo, né? Tá. E o Miguel, que é quem cuida disso lá, vai mandar com muita satisfação para o Brasil inteiro e mandar alguns pastores, que às vezes me pedem alguma coisa nesse sentido. Ontem mesmo recebi um pedido de um pastor, um colega, estudamos juntos na faculdade, que está na Itália. Você tem um livro, você tem um material para noivos? Não, meu material para noivos ainda não saiu, tá para sair, vai sair também, mas alguns têm usado o próprio material, que tem algumas perguntas no final, que podem ser utilizadas como um curso para a preparação, né? E, se não, leitura pessoal também. E você tem um programa semanal, mensal lá na Rádio Transmundial? Isso, temos o programa Família Hoje. Família Hoje. Já estamos lá há 12 anos com esse programa. O que é o programa Família Hoje? São temas ligados à família. Então, 3 vezes na semana ele veicula programas inéditos, né? São programas curtos. Certo. Quando a gente formatou esse programa, achamos por bem fazer programas curtos de 5 minutos, né? Tá bom. Então, em 2 desses inéditos da semana, eu respondo algum tipo de questionamento que a gente recebe dos ouvintes e tal. Num outro, eu trago uma pequena meditação, quase sempre baseada em textos bíblicos, né, a respeito da família. Mas uma maneira bem prática que a gente tem hoje é o Spotify, né? Entrando lá, colocando Família Hoje no Spotify, já aparece. Então, ali tem
uma quantidade bastante grande já passamos de 1.200 programas, então tem os mais que maravilha. variados temas. Vou lá procurar alguma coisa. Tá bom. Tá bom? Acho que o meu caso não tem jeito mais. Isso é uma coisa que você não gosta de escutar, né? Não, certamente. Certamente temos. Para nós, pode ser que haja casos que não tem jeito, mas para Deus sempre tem jeito, e não é uma chave só essa palavra, é verdade. É verdade. Eu repito uma frase, acho que cabe bem para todos nós, em todos os cenários, né? Deus nunca entra numa rua sem saída. Tá, né? certo. E nós estamos nele, então com isso somos vitoriosos. Porque ele também vai nos levar no colo muitas vezes. Muitas vezes. Muito obrigado pela sua presença hoje. Prazer para mim. Vamos ver se teremos outras oportunidades. Você que está nos escutando, um prazer mesmo ter você mais uma vez aqui, mais um programa nosso, esse podcast que tem sido um prazer para mim. Porque podcast, no fundo, é a curiosidade de quem pergunta. Então, quem ganha aqui em primeiro lugar, acredito que sou eu, né? E tenho tido excelentes convidados aqui, tem sido muito bom nossas conversas. Tem muita coisa aí. Acesse a nossa plataforma da Comev, temos aí a plataforma, você baixa muita coisa gratuita, tranquilamente. Se quiser cooperar com o Ministério, você também encontra isso, coloca lá Teomídia e você vai poder nos ajudar. A Comev é uma instituição de mais de 50 anos, sempre apoiou a igreja evangélica no Brasil, através de gravações e outras coisas mais. Os tempos vão mudando, hoje em dia a procura não é mais do estúdio, mas continuamos com o estúdio e nós amamos poder fazer esse trabalho e esperamos que seja uma bênção para você. Até nos vemos outra vez, logo com outro programa desse nosso podcast.